Um balanço no Brasil contemporâneo está no ar para todo o Brasil e para todo mundo. Mais um vídeo no meu canal do YouTube e eu vou falar aqui hoje sobre um assunto muito importante, né? Que é um balanço do Brasil contemporâneo. O que está relacionado ao tema é a reforma econômica, o Brasil no século XXI, melhorias em vários campos, efeitos da crise econômica no Brasil, mudança na tecnologia, a revitalização do cinema e a educação básica no Brasil. Vale ressaltar que a inserção do Brasil no mundo globalizado, ao mesmo tempo que proporcionou a modernização de setores da nossa economia, agravou o desemprego no país. Então, eu começo aqui falando um balanço do Brasil contemporâneo. Eu vou falar aqui da reforma econômica. O Brasil mudou muito nas duas últimas décadas do século XX. A abertura da economia às importações, a privatizações e a reforma de alguns setores tiveram desdobramento imediato na economia e na sociedade. Alguns setores industriais tiveram muitas dificuldades de vencer a concorrência dos produtos estrangeiros, algumas vezes mais barato e competido, como os do setor têxtil, que foi atingido pela entrada dos tecidos chineses. Muitas empresas faliram, enquanto outras foram obrigadas a se reformar para se tornarem competitivas. Nas grandes cidades e mesmo no interior, as desigualdades sociais tornaram-se mais visíveis. Por exemplo, com as mudanças nos padrões de consumo, com a abertura comercial, carros importados caros passaram a ser vistos com mais frequência nas ruas e estrada, enquanto o consumo de aparelho eletrodoméstico cresceu em quase todas as camadas sociais. Então, foi assim que ocorreu a reforma econômica. Foi dessa maneira que ocorreu a reforma econômica, né? Agora eu vou falar aqui o Brasil no século XX. O Brasil no século XXI. As mudanças advindas da inserção do Brasil, ou seja, inserção vem de inserir ou incluir uma coisa na outra. Na economia globalizada trouxeram custos sociais elevados. O desemprego estrutural tornou-se tornou-se um sério problema nas cidades, atingindo principalmente os tradicionais centros industriais. A economia informal cresceu e muitos sindicatos perderam sua força, sobretudo pelo medo do desemprego, pela queda da oferta de emprego ou pela extinção de muitas funções, como no setor bancário, em virtude da grande automação. A urbanização se intensificou no país e, nas grandes cidades, a violência, a miséria e a desigualdade social cresceram. Tudo isso ocorreu e continua, acontecendo no século XXI. De acordo com o PNAD de 2007, porém o número de trabalhadores com carteira assinada no Brasil cresceu, passando de 28,8 milhões em 2005 para 30,1 milhões em 2006, resultado da expansão da atividade econômica no período. A maior oferta de vaga no mercado de trabalho não beneficiou a população mais jovem, na faixa abaixo de 25 anos, que em 2006 tinha menos chance à ocupação profissional que em 1996. Então, essa taxa de emprego que cresceu para pessoas que de 26 anos para cima, né? Ou seja, de 26 anos para cima, e abaixo de 25 não houve oportunidade, né, no mercado de trabalho.
A maior oferta de vaga no mercado de trabalho não beneficiou a população mais jovem, na faixa abaixo de 25 anos, que em 2006 tinha menos chance de ocupação profissional que em 1996, 10 anos, depois de 10 anos. Outro dado negativo é que o rendimento médio do trabalhador brasileiro em 2006 era 9,4% menor do que o de 10 anos antes. A pesquisa também demonstrou que a concentração de renda continuava muito elevada. Em 2006, os 10% da população ocupada com renda mais baixa ficava com 1,0% do total dos rendimentos do trabalho, enquanto os 10% com renda mais elevada representavam 44,4% das remunerações, situação parecida com a de anos anteriores, né? Então essa foi a situação, né, do Brasil no século XXI. Tem mais oportunidade no mercado de trabalho para a pessoa que há mais de 25 anos do que aquelas que têm 25 anos e menos de 25 anos. Aquelas pessoas que têm 25 anos e menos de 25 anos têm menos oportunidade no mercado de trabalho. É uma situação muito complicada, muito difícil para os jovens conseguir, né, se posicionar no mercado de trabalho. E melhorias em vários campos. O quadro socioeconômico e político do Brasil atual apresentam também aspecto positivo. Vale ressaltar, gente, que o tema de hoje, que é um balanço do Brasil contemporâneo, ou seja, contemporâneo, é de agora, tá, gente? É de agora. Você vê que não é... Aqui eu estou falando do século XXI, que é o que nós estamos. Por isso que é contemporâneo. Ok? O quadro socioeconômico e político do Brasil atual apresentam também aspecto positivo. Vivemos hoje em um Estado de direito, com eleições livres e diretas, e o funcionamento regular das instituições, como o poder legislativo e o judiciário. No campo educacional, as melhorias também foram significativas. Os dados do PNAD 2007 indicam um aumento expressivo da taxa de escolarização de crianças entre 5 e 6 anos de idade, atingindo 85% das pessoas nessa faixa de idade, um reflexo da Lei 11.274/06, que ampliou a duração do ensino fundamental para 9 anos. O percentual das pessoas entre 7 e 14 anos alfabetizadas saltou de 79% em 1991 para 90% em 2006. A estabilidade econômica é outro aspecto positivo a ser ressaltado. A inflação mantém-se controlada desde a implementação do Plano Real em 1994, que foi o que eu tinha falado, né, na sexta-feira, no tema O Brasil na Nova Ordem Mundial. Gente, agora eu vou falar aqui dos efeitos da crise econômica no Brasil. No início de 2009, quando a crise financeira mundial se aprofundou, economistas, políticos, representantes do governo brasileiro divergiam sobre a intensidade dos efeitos da crise no Brasil. O governo e alguns especialistas afirmavam que o Brasil estava mais bem preparado para enfrentar a crise que outros países e que conseguiria superá-la mais rapidamente. O corte de juros, a redução de imposto cobrado sobre os automóveis e materiais para a construção civil estavam entre as medidas adotadas pelo governo para incentivar a atividade econômica e o consumo e assim conter os efeitos da crise global. Outros especialistas, no entanto, afirmavam que essas medidas não evitariam a recessão no Brasil, porque o mundo todo caminhava para a recessão. Seja como for, em 2009, os sintomas
da crise econômica já apareciam na redução do superávit comercial do Brasil, na escassez de crédito, na queda da atividade industrial e do Produto Interno Bruto, que é o BIP, e no aumento das demissões, principalmente na indústria e na construção civil. Como consequência, a União e os governos estaduais já previam o encolhimento da arrecadação. Diante da queda da receita, o governo federal se preparava para cortar gastos previstos no orçamento, que poderiam ser vistos suspendendo projetos já aprovados, impedindo novas contratações ou reduzindo investimento. O cenário econômico anunciava um período de controle das contas e de negociações políticas para viabilizar a revisão orçamentária. Né? Então o Brasil ele continuou com a inflação controlada, desde dos economistas, né? Quer dizer, desde o plano real, né? Desde o plano real que a inflação ela continua sendo controlada. Então esses foram os efeitos da crise, né? O governo e alguns especialistas afirmavam que o Brasil estava mais bem preparado para enfrentar a crise que outros países e que conseguiria superá-la. Então, para o governo e para alguns especialistas, né, eles achavam que nós conseguimos superar essa crise. Né? E o governo acha isso, que o povo brasileiro consegue superar a crise. Só que não. E agora eu vou falar aqui do mudança na tecnologia, né? Nos anos 1990, a velocidade e os efeitos das inovações tecnológicas foram marcantes. O Brasil passou a conviver com a internet, que foi colocada no ar para o grande público em 1995. O telefone celular, que no início da década de 1990 era mais um artigo de luxo, tornou-se um fenômeno de consumo, ultrapassando a casa dos 152 milhões de aparelhos no Brasil em 2009. Os computadores reformularam conceitos de comunicação, de armazenamento de dados e de transmissão de conhecimento, ao mesmo tempo que abriram novas perspectivas profissionais ligadas à informática, extinguiram outras. Conforme foi abrindo novas perspectivas, foi extinguindo outras. E aqui vem falar aqui, né? Os computadores, eles reformularam conceitos de comunicação, de armazenamento de dados, né? O computador, ele armazena seus dados. Foto, vídeo, e também você pode transmitir conhecimento, que nem agora mesmo eu estou gravando numa câmera do computador. Estou transmitindo conhecimento para todos vocês que estão me assistindo agora. Então, a mudança na tecnologia foi essa. A nova era. Computador, celular, a nova era. Coisa mudou. Antes era só carta, tinha que mandar carta para a pessoa depois de não sei quantos dias responder, né? Não. Agora veio o celular, veio o telefone e, né, mudou tudo. Não, telefone já existia. Que quem inventou foi Gandel. Eu digo assim, o celular e o computador foi mais o celular e o computador, ele surgiu há pouco tempo, né? Já o telefone e a televisão e o rádio já faz um tempo.
A televisão se popularizou ainda mais e chegou aos lugares mais carentes e distantes dos centros urbanos, modificando hábito, introduzindo valores e transformando as culturas regionais. Segundo dados do PNAD 2007, a televisão estava presente em 93% dos domicílios brasileiros. Isso significa que 9 entre 10 casas brasileiras tinham pelo menos um aparelho de televisão. Então, nessa época aí, nessa nova era, né, com a mudança da tecnologia, o PNAD 2007, quase agora, né, já faz 11 anos, faz 12 anos atrás. O PNAD 2007, o PNAD 2007, né, segundo dados do PNAD 2007, a televisão ela se popularizou. As pessoas, a maioria já tinha televisão, a maioria, né? A maioria dos domicílios brasileiros tem televisão. A revitalização do cinema. Gente, a palavra revitalização é dar vida ao cinema, no caso. É reabilitar o cinema. O cinema nacional, que tinha se retraído desde os anos do governo Collor, com o fim do subsídio estatais, a produção cinematográfica ressurgiu com toda a força. Com toda a força. Em 1998, o filme Central do Brasil, dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Montenegro, arrebatou plateias nacionais e internacionais. Foi o vencedor de importantes prêmios no mundo inteiro, como o Urso de Ouro e o Globo de Ouro. Central do Brasil mostrou algumas dramas sociais no Brasil de hoje. Quais são as dramas sociais hoje? Pobreza, desigualdade socioeconômica e desemprego. E falou também de temas universais, como a solidão das grandes metrópoles e a busca do afeto e o reencontro com as origens. Em 2002, Cidade de Deus, dirigido por Fernando Meirelles, também obteve muito sucesso. O filme mostrou uma favela carioca, o cotidiano de seus moradores, a falta de perspectiva de vida para as crianças e as violenta disputa pelo controle do tráfico de drogas. O cinema Aspirina e Urubu, de 2005, foi dirigido por Marcelo Gomes e apresentou as trajetórias de um alemão e um brasileiro que, em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, cruzam o sertão e descobrem um Brasil cheio de contraste. O tema do respeito, a diferença, aparece também no filme. Esse filme, né, que apareceu assim que o cinema foi reabilitado, foi para mostrar o quê? É um tema de respeito, né? As diferenças que até hoje tem, né? É um tema de respeito. Um tema de respeito às diferenças, né? Independente se a pessoa é negra, pobre, ou se a pessoa... independente da sua classe, independente da sua religião, independente da sua cor, né? É um filme que vai mostrar o quê? Que vai se tratar do quê? Do respeito. O respeito ao próximo, né? Então, o tema do respeito o tema do respeito às diferenças aparece no filme, né? Nos filmes. Cinema, Aspirina e Urubu. E para encerrar, eu vou falar aqui da educação básica no Brasil. A Constituição Federal de 1988 estabelece que a educação básica no Brasil é composta por 3 níveis: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O artigo 22 da Constituição diz que a educação básica, entre aspas, tem por finalidade desenvolver o educando, né? O ensino fundamental, de 1ª a 8ª, o ensino médio, do 1º ao 3º, tem por objetivo o quê? Tem por finalidade
desenvolver o educando, fazer com que ele aprenda, né? Assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Fecha aspas. Ou seja, a educação básica é um direito social cujo objetivo central é a formação do cidadão. Então, a educação básica, ela é um direito social, um direito, né, para todos, né? E o objetivo central da educação básica é a formação dos cidadãos. A condição socioeconômica do Brasil, porém, interferem diretamente no acesso e na permanência das crianças e dos adolescentes na escola. São muitos os motivos que afastam os jovens brasileiros da escola. A necessidade de trabalhar para melhorar a renda da família, a baixa qualidade do ensino público oferecido pelo Estado, a dificuldade de conciliar o conhecimento ensinado na escola com a realidade dos alunos que a frequentam. Medidas recentes foram tomadas com o objetivo de melhorar o cenário educacional brasileiro. A ampliação do ensino fundamental de 8 para 9 anos, que é o tal do 9º ano, né, que surgiu o 9º ano, quer dizer, foi posto, né, o 9º ano. Com a incorporação da pré-escola, que é o prézinho, é uma tentativa de levar a criança mais cedo para a escola, uma vez que só o ensino fundamental, de acordo com a lei, é obrigatório. Alguns projetos, ou seja, só o ensino fundamental e o médio que é obrigatório, a pré-escola não é. A ampliação do ensino fundamental de 8 para 9 anos, com a incorporação da pré-escola, é uma tentativa de levar a criança mais cedo para a escola. A pré-escola, para que a creche? Para que o prézinho? É um incentivo, tanto da creche quanto do pré, para colocar a criança mais cedo na escola. Mas, uma vez que só o ensino fundamental, de acordo com a lei, é obrigatório. Então, para a lei, só o ensino fundamental e médio é obrigatório. A creche, o pré, não é obrigatório. Só o ensino fundamental de primeira série, a 8ª, e o ensino médio de primeira a terceira. E depois também tem o ensino superior, né? Que é a graduação, pós-graduação, mais à frente, mestrado, mais à frente, doutorado, bem mais à frente. Bacharelado, MBA, aí já é ensino superior. O educando, depois que ele termina o ensino médio, ele vai optar por um curso na área na qual ele gosta, que ele se encontra, ele se identifica. Aí ele termina o ensino médio, vai fazer o vestibular, ou faz o Enem, passa na prova, faz a matrícula, paga a matrícula e começa já o ensino superior, que é bem mais rigoroso, bem diferente do que o ensino médio e fundamental. Alguns projetos de reciclagem de professores e a obrigatoriedade da formação superior para exercer a profissão, ou seja, o professor, para ele exercer a profissão, ele tem que ter licenciatura, se ele quiser dar aula de 5º a 3º. Agora, se ele quiser dar aula de creche até o 5º ano, é pedagogia. Mas o professor, ninguém dá aula, ninguém trabalha numa sala de aula sem ter feito graduação, sem ter se licenciado. Tem que ter graduação, tem que ter a licenciatura. A licenciatura é uma graduação, tem que ter a licenciatura. Ou licenciatura ou pedagogia. Pedagogia também é uma licenciatura. Só que as duas vai te habilitar para determinadas áreas, funções diferentes, né? Que nem eu já falei aqui. Pedagogia, criança, mais novinha. Licenciatura já é mais o adolescente partindo para a juventude. Então, hoje, o professor, antigamente, parece que a pessoa que quisesse dar aula no ensino médio, parece que podia dar aula, mesmo estando no ensino médio, mas hoje não. Tem que ter faculdade, curso superior para ser um professor. Mas, infelizmente,
a baixa remuneração dos profissionais, né? A baixa remuneração dos professores, que eles ganham pouco e eles tinham que ganhar mais. Mas, infelizmente, a baixa remuneração dos profissionais de ensino, problemas de gestão de serviços públicos e a grande desigualdade social que é a educação do Brasil, o número de matrícula da educação básica. Temos aqui o nível de ensino infantil, que é creche, pré-escola, fundamental, médio, superior. Vamos lá, nível de ensino. Do infantil, da instituição pública, a gente tem a creche com 917.460, número de matrícula. Da pré-escola, das instituição pública infantil, 4.148.226 matrícula. A creche da instituição privada da infantil, 510.482 matrícula. E a pré-escola da instituição privada do infantil, 1.439.927. Percebe que só na pré-escola da instituição pública e da privada é que tem mais número de matrícula do que da creche. A mesma coisa, ó. Agora eu vou falar aqui do fundamental. Fundamental de primeira a quarta série. Na instituição pública, a gente tem 16.430.000. De quinta a oitava, 13.384.686. Então tem mais de primeira a quarta série matrícula da instituição pública do que ensino fundamental 2, que é de quinta a oitava. Temos de primeira a quarta série da instituição privada com 1.908.600 e da pré-escola nós temos aqui da instituição privada, perdão gente, de primeira a quarta série do ensino fundamental na instituição privada temos 1.908.600 de primeira a quarta. De quinta a oitava série do ensino fundamental da instituição privada temos de 1.559.337 números de matrícula, tá? E agora vamos para o médio. O ensino médio da instituição pública. Temos aqui a taxa de 7.838.086 matrícula. E da instituição pública, tá? E da instituição privada, nós temos 1.068.734 números de matrícula. Quem é que sai no ranking? Quem é que ganha aqui? Quais são os números de matrícula maior? Qual é o maior índice? É o ensino médio da instituição pública, com 7 milhões. E da instituição privada, apenas 1 milhão. Uns quebrados. Temos o superior, né, que é a faculdade, né, graduação. Superior na instituição pública. Temos 2.752.480 números de matrícula. E da instituição privada temos 1.924.166 números de matrícula. Quem vence aqui sai no ranking superior da instituição pública com 2.752.480. Gente, o que eu falei aqui é o censo escolar de 2006. Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa Educacional do INEP. É de 2006, tá? Então é isso, pessoal. Se você gostou, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Se você gostou do vídeo, achou interessante, aprendeu alguma coisa, já deixa o seu like. E amanhã eu vou estar entrando numa nova
num novo contexto, né? Ou seja, eu estou falando aqui de um balanço, eu estava falando da história da República, do Brasil contemporâneo, da história da República, da democracia, né? Agora eu vou amanhã, terça-feira, vou falar de uma nova etapa que também tem na história, faz parte da história, que é a história antiga. Amanhã eu estarei falando da história antiga. Não perca, tá? Vai ser um sucesso. Então, gente, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Eu fico por aqui com 30 minutos e 51. Vou encerrar com 31 minutos. Eu fico por aqui e até amanhã. Tchau.